Queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, A Catequese no Seu Dia. Hoje um podcast especial, Domingo de Ramos, Bendito que venha em nome do Senhor. Neste dia 28 de março, a Igreja celebra o Domingo de Ramos, dando início à Semana Santa. O Evangelho do dia corresponde à leitura de São Marcos, o primeiro lido antes da procissão. Narra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Já o segundo traz a narração da paixão de Cristo. Vamos dar continuidade à nossa catequese para concluirmos então Domingo de Ramos. Por que Jesus diante de Jerusalém chora de tristeza? Porque ele conhece bem o seu povo e interpreta os sinais inequívocos de que os romanos reagirão com violência a qualquer tentativa de retomada do poder por parte dos hebreus. O que de fato acontecera no ano 70, quando Tito, filho do imperador Vespasiano, destrói Jerusalém, inclusive o templo. Foi por medo dos romanos que alguns fariseus pedem a Jesus que cale os seus discípulos. Está escrito em Lucas 19, 39 e 40. A manifestação poderia ser interpretada como uma ação política, além de chorar ao ver a cidade de Jerusalém. Está escrito em Lucas 19, 41 e 44. Jesus anteve a sua queda e destruição. Está escrito em Lucas 21, 5, 6, 20 e 24. Inclusive, quando está a caminho do Calvário. Escrito em Lucas 23, 27 e 31. Com a celebração do Domingo de Ramos, festejamos o Messias Rei, ao mesmo tempo em que iniciamos a memória de sua paixão. O Jesus que entra em Jerusalém é o Messias que colocará a sua vida livremente à disposição do Pai e a serviço da humanidade, salvando da morte. A sua paixão não é uma derrota, mas o autêntico reinado do amor. A cruz tem a aparência de derrota, mas na verdade é a força que traz a salvação. Concluindo, como vai Jerusalém acolher seu Messias? Embora sempre se tivesse subtraído às tentativas populares de fazê-lo rei, Jesus escolhe o momento e prepara os detalhes de sua entrada messiânica na cidade de Davi, seu pai. É aclamado como filho de Davi, aquele que traz a salvação. Ora, o Rei da Glória. Entra na sua cidade montado em um jumento. Não conquista a filha de Sião, figura da sua igreja, pela astúcia nem pela violência, mas pela humildade que dá testemunho da verdade. Queridos irmãos e irmãs, estamos concluindo então a nossa catequese sobre o Domingo de Ramos. Nós disponibilizamos uma série de podcasts nos preparando para vivenciar hoje com muita alegria Domingo de Ramos, que é tão importante para todos nós cristãos católicos. E vamos agora falar 9 coisas que você deve saber sobre o Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos, celebrado neste dia 28 de março, como eu falei, marca o início da Semana Santa, comemorando não um, mas 2 acontecimentos muito significativos na vida de Cristo. E aqui nós iremos falar 9 coisas que você precisa saber sobre essa data. A primeira, este dia é chamado de Domingo de Ramos ou Domingo da Paixão. O primeiro nome vem do fato de se comemorar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando a multidão o recebeu com ramos de palmas. Está escrito em João 12, 13. O segundo nome provém do relato da paixão que é lido neste domingo, porque de outro modo não seria lido em um domingo, já que na próxima a leitura tratará da ressurreição. Segundo a carta circular do Vaticano sobre a preparação e celebração das festas pascais de 1988, o Domingo de Ramos une num todo o triunfo real de Cristo e o anúncio da paixão. Na celebração e na catequese deste dia, sejam postos em evidência esses 2 aspectos do mistério pascal. Ocorre uma procissão antes da missa.
A procissão pode ocorrer apenas uma vez antes da missa. Pode ser tanto no sábado como no domingo. Desde a antiguidade se comemora a entrada do Senhor em Jerusalém com a procissão solene, com a qual os cristãos celebram este evento, imitando as aclamações e os gestos das crianças hebreias, que foram ao encontro do Senhor com o canto do Hosana. Detalha a carta das celebrações da Páscoa. Pode-se levar palmas ou outros tipos de plantas na procissão. Não é necessário usar folhas de palmeira na procissão. Também podem utilizar outros tipos de plantas locais, como oliveiras, salgueiros, abetos ou outras árvores. De acordo com o Diretório sobre a Piedade Popular e a Liturgia, os fiéis gostam de conservar em suas casas e às vezes no local de trabalho, os ramos de oliveira ou de outras árvores que foram abençoados e levados na procissão. Os fiéis devem ser instruídos sobre a celebração. De acordo com o Diretório sobre a Piedade Popular e a Liturgia, os fiéis devem ser instruídos sobre o significado dessa celebração para que possam compreender seu significado. Deve ser lembrado oportunamente que o importante é a participação na procissão e não só a obtenção das folhas de palmeira ou de oliveira, que também não devem ser conservadas como amuletos nem por rações terapêuticas ou mágicas, para afastar os maus espíritos ou para evitar os danos que causam nos campos ou nas casas. Jesus reivindica o direito dos reis na entrada triunfal em Jerusalém. O Papa Emérito Bento XVI explica em seu livro Jesus de Nazaré, da entrada em Jerusalém até a ressurreição, que Jesus Cristo reivindicou o direito régio conhecido em toda a antiguidade da requisição de meios de transporte particulares. O uso de um animal, o burro, sobre o qual ninguém havia montado, é mais um indicador do direito régio. Jesus queria que seu caminho e suas ações fossem compreendidos com base nas promessas do Antigo Testamento que nele se tornaram realidade. Ao mesmo tempo, esse atrelamento a Zacarias excluiu uma interpretação zelota da sua realeza. Jesus não se apoia na violência, não começa uma insurreição militar contra Roma. O seu poder é de caráter diferente. É na pobreza de Deus, na paz de Deus, que ele individualiza o único poder salvador, detalha o livro. Os peregrinos reconheceram Jesus como o seu rei messiânico. Bento XVI também assinala que o fato de os peregrinos estenderem suas capas no chão para que Jesus caminhe também pertence à tradição da realeza israelita. A ação realizada pelos discípulos é um gesto de entronização na tradição da realeza davídica e, consequentemente, na esperança messiânica, diz o texto. Os peregrinos continuam, cortam ramo das árvores e gritam palavras do Salmo 118, palavras de oração da liturgia dos peregrinos de Israel, que nos seus lábios se torna uma proclamação messiânica. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem do nosso pai Davi. Hosana no mais altos dos céus. Mateus 11, 9 e 10 e Salmos 118, 26. Hosana é um grito de alegria e uma oração profética. No tempo de Jesus, essa palavra tinha significado messiânico. Na aclamação de Hosana se expressam as emoções dos peregrinos que acompanham Jesus e seus discípulos. O jubiloso louvor a Deus no momento da entrada processional, a esperança de que tivesse chegado a hora do Messias. Ao mesmo tempo, era uma oração que indicava onde o reino davídico e, portanto, o reino de Deus sobre Israel será restaurado. A multidão que aplaudia a chegada de Jesus não é a mesma que exigiu sua crucificação. Em seu livro, Bento XVI afirma que os 3 evangelhos sinóticos
assim como de São João, mostram claramente que aqueles que aplaudiram Jesus na sua entrada em Jerusalém não eram seus habitantes, mas as multidões que acompanhavam Jesus e entraram na cidade santa com ele. Esse ponto é mais claro no relato de Mateus, na passagem depois do Hosana, dirigido a Jesus. E entrando em Jerusalém, a cidade inteira agitou-se e dizia: "Quem é este?" A isso, as multidões respondiam: "Este é o profeta Jesus, o Nazaré de Galileia." Mateus 21, 10, 11. As pessoas tinham escutado falar do profeta de Nazaré, mas isso não parecia importante para Jerusalém, e as pessoas de lá não o conheciam. O relato da paixão desfruta de uma solenidade especial na liturgia. A carta das celebrações das festas pascais diz o seguinte no número 33: "É aconselhável que seja cantada ou lida segundo o modo tradicional, isto é, por 3 pessoas que representam a parte de Cristo, do cronista e do povo. A pássio é cantada ou lida pelos diáconos ou sacerdotes, ou, na falta deles, pelos leitores. Neste caso, a parte de Cristo deve ser reservada ao sacerdote. A proclamação da paixão é feita sem os portadores de castiçais, sem incenso, sem a saudação ao povo e sem o toque no livro. Só os diáconos pedem bênção do sacerdote. Para o bem espiritual dos fiéis, é oportuno que a história da paixão seja lida integralmente, sem omitir as leituras que a precedem. Queridos irmãos e irmãs, espero que vocês tenham aprendido muito ao longo desse caminho que nós traçamos com os nossos podcasts, preparando a todos vocês para esse grande dia de hoje, para o Domingo de Ramos, dando início então à Semana Santa. Continue acompanhando os nossos podcasts, estão todos dirigidos agora para a Semana Santa, para que você possa viver esse momento em seu lar, com a sua família, com muita fé e devoção. Deixo aqui o meu grande abraço. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse nosso podcast. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.